Êxodo, no capítulo 19, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 19, 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Senhor Deus, abençoa, Senhor, o estudo dessa noite. Senhor, prepara, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para que possamos aprender de Ti, Senhor, que é o mestre das nossas vidas, manso e humilde de coração. Fica conosco, ó Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, depois que sai do Egito, ele é levado por Moisés ali ao monte Sinai para se encontrar com Deus, que foi o seu libertador ali do Egito. Após chegar lá, nós vemos ali o povo chegando ali, ali no monte Sinai, e Moisés recebe ali uma instrução. O povo tinha que aguardar 3 dias, se preparando, se purificando, para estarem prontos para se encontrarem com Deus. Não foi ali um encontro de qualquer maneira. Foi ali, Deus, ele fala, o povo não chegou e vamos se encontrar com Deus. Não, se purifiquem, lavem as suas vestes, para que estejam prontos. Então o povo teria que passar por um momento, um preparo, passar ali por um período de purificação, para depois se encontrar com Deus. Cristo, ele após a sua ressurreição, ele sobe aos céus e disse também que nós deveríamos estar preparados para o seu retorno. Nós deveríamos estar atentos, nós deveríamos estar vigilantes, aguardando o retorno de Cristo. O povo de Israel, ali o povo da antiga aliança, eles tinham uma data certa. Ó, daqui a 3 dias, o Senhor, estarei me encontrando com o povo. Só que nós, o povo da nova aliança, nós não temos uma data certa. Ó, no dia tal, Jesus vai voltar e nós vamos nos encontrar com Ele. Isso não tem. O que Jesus falou é que nós devemos estar vigilantes, porque Ele voltaria de repente, como o ladrão da noite. Então, nós não temos um prazo certo para encontrar com o Senhor. Sabemos sim que vamos encontrá-lo, que teremos um dia determinado por Deus que iremos encontrar com o Senhor. E a questão é, será que nós estamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor? Nós vemos aqui que depois, no terceiro dia, Deus iria aparecer, e todo Israel veria a presença de Deus, veria Deus se manifestando. Jesus também falou, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todo olho verá. Mas será que nós estamos prontos? Deus, ele manda Israel se aprontar, se purifiquem para que estejam prontos. Será que nós, como igreja do Senhor, como cristãos, povo eleito de Deus, estamos prontos? Como podemos nos aprontar para esse encontro com Deus? É o assunto de hoje. Jesus vem. Eu estou preparado? Como podemos
nos aprontar. Qual foi a ordem de Deus para Israel? Se purifiquem. Então, nós cremos também que para nos encontrarmos com Jesus, nós devemos nos purificar. E como é que se dá essa purificação? Ali Israel lavou as suas vestes. E nós, como devemos nos purificar? Nós iremos nos purificar através da santificação. Então, como se preparar para encontrar o Senhor? Através da santificação. A santificação, ela é indispensável nesse encontro, é imprescindível. Eu tenho que me santificar para estar preparado para esse encontro. Vamos ver lá um texto bem conhecido. Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem ter uma vida santa, ninguém verá a Deus. Não tem como estar preparado para esse encontro levando uma vida de qualquer maneira. Nós não fomos chamados por Deus para viver uma vida de qualquer maneira. Nós fomos chamados para ter uma vida santa. Nós fomos chamados para a prática das boas obras. Então, você pode dizer assim, mas a santificação, Deus já me santifica. Eu sou do Senhor, sou crente. A Bíblia diz que Deus me santifica. Claro, a santificação, ela é um processo também, ela é, para mim, pode ser, eu como recebedor da santificação, eu sou passivo. Deus, ele santifica os seus eleitos, com certeza. A Bíblia está recheada de versículos mostrando que Deus nos santifica. Vamos ver lá, Levítico, capítulo 20, verso 8. Levítico, capítulo 20, verso 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então aqui Deus santifica o seu povo. Então, eu aqui estou recebendo a santificação de Deus. E vamos ver também 1 Coríntios 6, 11. 1 Coríntios, Deus nos santifica. 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Deus, isso é ponto fechado. Deus santifica, Deus nos justifica. Somos santificados com o sangue de Cristo. O Espírito Santo que habita em nós nos santifica. Amém. Isso aí não tem nem o que discutir. Somos santificados por Deus. Recebemos a santificação de Deus. Mas a santificação, ela é passiva. Eu recebo, nós recebemos a santificação, mas ela também é um processo ativo. Eu tenho que querer ser santo. Eu tenho que buscar ser, nós temos que buscar ser cada vez mais santos. Vamos ver lá, Levítico, no capítulo 20, verso 7. Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos,
porque eu sou o Senhor vosso Deus. Nós vemos aqui que no versículo 8, Deus fala, eu sou o Senhor que vos santifico. Mas no versículo 7, ele fala, santificai-vos, eu tenho que me santificar. Nós temos que nos santificar e sermos santos. Eu sou o Senhor, aí depois ele fala, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então Deus nos santifica, mas nós também temos que buscar a santificação. Vamos ver lá também, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldei às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que o apóstolo está falando aqui? Ó? Deus me resgatou da minha prática de pecado. Nós jamais poderemos ter o mesmo estilo de vida que nós tínhamos antes de sermos resgatados por Deus. Agora nós somos filhos da obediência. Então, o crente fiel, aquele que conhece a Deus, ele jamais estará satisfeito com o seu nível de santidade. Ele sempre vai querer cada vez mais ser cada vez mais santo. Ele vai buscar cada vez mais ser santo. Então, eu sou santificado, nós somos santificados por Deus, através do seu Espírito, através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, mas também nós devemos buscar essa santificação. E como buscar essa santificação? Eu vou falar assim, eu quero ser santo e pronto. Já sou santo, já sem nenhum esforço. Nós que vivemos a vida cristã diariamente, sabemos que não é fácil a santificação. Não é fácil você lutar com o seu eu, não é fácil você lutar contra a natureza pecaminosa humana. Não é fácil. Mas Deus coloca à nossa disposição meios para que possamos buscar essa santificação de maneira eficaz. Como ser santo? Como buscar uma vida santa? Para estar preparado para se encontrar com Deus, para se encontrar com Jesus quando ele voltar. Primeiro ponto. Como ser santo, buscar uma vida santa? Através da leitura da palavra. A palavra santifica. Não tem como. O que é ter uma vida santa? É você fugir do pecado. É você fugir daquilo que desagrada a Deus. E como você vai saber o que desagrada a Deus? Como conhecer a vontade de Deus para nossas vidas? Através da palavra de Deus. Não tem outra forma. Então, a palavra, ela santifica. João 17:17. O texto também muito conhecido. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados na palavra, na leitura da palavra. A palavra, a Bíblia, ela, quando eu encho o meu pensamento, encho o meu ser com a palavra de Deus, eu estou me santificando, eu estou recebendo meios para fugir do pecado, resistir às tentações e fazer a vontade de Deus.
Vamos ver lá também Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 9. O texto também muito conhecido. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E nós também sabemos que esse versículo aqui, ele cita aqui os jovens, mas ele serve para qualquer faixa etária. Criança, terceira idade, não tão jovem, mas qualquer um, qualquer pessoa, ela santifica o seu caminho, ela guarda o seu caminho, se observar, se caminhar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos exorta, ela consola, ela edifica e alimenta as nossas almas. Por isso que ela nos santifica. Então, nós pensamos, se ela é tão importante, a leitura bíblica é tão importante, quando é que nós devemos ler a palavra? Quando devemos meditar na palavra? A resposta a própria Bíblia nos dá. Qual deve ser o meu ritmo de leitura da palavra? No Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Não é uma vez por semana, não é só quando eu vou à igreja, não é só uma vez por mês, mas é todo dia. Por isso que o salmista diz que ama a lei do Senhor. Aquele que ama a lei do Senhor, que ama a palavra do Senhor, ele tem necessidade, ele tem fome de ler, de meditar. Não é só questão aqui, não é só ler. É meditar na palavra. A Bíblia não é leitura dinâmica. Você aqui, a pessoa quando lê a Bíblia, ela dialoga. Ela dialoga com Deus, ela dialoga com a palavra. A palavra é viva. Então nós dialogamos com ela. Senhor, o que tu queres dizer para a minha vida nesse versículo? O que eu tenho que melhorar através da leitura dessa palavra? Como é o meu proceder? É dialogando com a palavra. Você pergunta para Deus através da palavra e Deus te responde também na palavra. É um diálogo, é meditação. Não é leitura dinâmica. Eu posso ler a Bíblia todo dia, mas se eu fizer leitura dinâmica, também eu não vou estar absorvendo quase nada, muito pouco. Agora, se eu medito, se eu faço uma reflexão naquilo que eu estou lendo, eu vou absorver muito mais. Então, todo dia. Vamos ver também um texto bem conhecido, Salmos, no versos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então nós vemos aqui uma promessa. Ah, mas eu não sento na roda dos escarnecedores. Eu procuro dar testemunho. Amém. Glória a Deus por isso. Mas também, além de dar o testemunho, nós temos que meditar na palavra e com prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí aqui tem uma promessa. O verso 3 é uma promessa. Que muitos querem. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo
dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Todo mundo quer ser bem sucedido naquilo que faz. Todo mundo quer ser como uma árvore plantada, uma árvore frutífera, uma árvore que dá fruto. Todo mundo quer essa promessa. Só que essa promessa é uma promessa condicional. Se você não faz o verso 2, se você não medita, aquele que não medita na lei do Senhor, não tem prazer em meditar na lei do Senhor, então a promessa do verso 3 não é para ele. A promessa do verso 3 é para aqueles que meditam, que amam meditar e têm seu prazer e meditam na palavra em todo o tempo. Aí sim, recebem a promessa do versículo 3. Então, nós temos que nos alimentar da palavra, procurar. Aqui nós somos abençoados. Aqui no Brasil, a gente tem Bíblia no celular, a gente tem Bíblia em qualquer lugar, vende Bíblia. Tem Bíblia rosa, tem Bíblia azul, tem Bíblia verde, tem Bíblia de qualquer maneira, Bíblia com desenho, Bíblia sem desenho, Bíblia de estudo. Nós vemos que em alguns lugares ali perseguidos, os nossos irmãos em Cristo, que moram em países mais fechados, eles não têm acesso à palavra de Deus. Mas nós aqui não temos desculpa para dizer que eu não medito na palavra de Deus. Eu até amo a Deus. Uma vez eu conheci uma crente que falava: não, eu amo a Deus, mas não gosto de ler a Bíblia. Como é que é isso, gente? Como é que pode amar a Deus e não amar a palavra de Deus? Eu não consigo, não entra na minha cabeça, eu não consigo entender isso. Então, temos oportunidade, o Brasil é um país abençoado nesse ponto, temos livre acesso à palavra de Deus, podemos ler a palavra de Deus a qualquer momento. Então, como ser santo? Através da leitura da palavra. O outro ponto, como ser santo? Como me santificar? Já vimos através da leitura da palavra. O outro ponto é através da oração. Oração também tem que fazer parte da vida cristã. Crente que não ora não é crente. Oração é intimidade com Deus, é conversar com Deus. A intimidade, e essa intimidade com Deus, quanto mais eu oro, mais íntimo eu fico de Deus. E quanto mais íntimo nós ficamos de Deus, mais essa intimidade nos leva a uma exposição mais intensa da santidade de Deus. É ali, quanto mais você se aproxima de Deus através da oração, mais exposto à santidade de Deus você fica. E acaba ali que você é contaminado ali, ou atingido, uma palavra melhor, por essa santidade. Podemos até parafrasear o dito popular e dizer: diga-me com quem conversas, que eu te direi quem és. Então, conversar com Deus, ter uma vida de santidade. Quanto mais nos comunicamos com aquele que é santo, mais santo nós próprios nos tornamos. Quanto mais eu estou conversando com um Deus santo, mais santo eu me torno. Então, nós somos atingidos ou contagiados, da melhor forma possível, pela santidade de Deus. E como é que deve ser a oração? Muitas das vezes a oração, nós entendemos que a oração é como se fosse uma lista de compras. Nós chegamos ali para Deus: Senhor, eu quero isso, me abençoa nisso, eu preciso disso. E vamos colocando ali as nossas necessidades. É claro que temos também que apresentar a Deus as nossas necessidades. Deus conhece cada uma das nossas necessidades, mas Ele tem prazer quando nós apresentamos a Ele, entregamos a Ele
as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas aflições. Deus tem prazer quando fazemos isso. Mas a oração não é só isso. A oração, ela deve incluir, como Jesus falou, a oração inclui um perdão pelos pecados. Nós pedimos ali um perdão pelos nossos pecados. Não é só apresentar a Deus o que eu estou precisando. É pedir também a Deus perdão pelos pecados, já sabendo que seremos perdoados por Deus, quando pedimos com o coração quebrantado, o coração contrito. Mas Jesus, ele nos ensina isso, a incluir nas nossas orações um pedido de perdão pelos nossos pecados. Mateus, no capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então é um pedido. A oração deve incluir um pedido de perdão também pelos pecados. Devemos buscar de Deus o perdão pelos pecados. Por quê? Porque a oração, ela deve ter uma confissão de pecados. Ah, Senhor, tu conheces meus pecados, perdoa aí meus pecados. Não. É apresentar a Deus aonde você errou, o que você fez diante de que desagrada a Deus e confessar a Ele em oração os seus pecados. Primeira Epístola de João, primeira Epístola de João, no capítulo 1, primeira Epístola de João, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, uma oração onde tem confissão de pecados, com coração contrito, ela alcança o resultado, nós alcançamos o perdão de Deus. E quando alcançamos o perdão de Deus, nós alcançamos também a santificação. A oração, ela nos santifica, e quando somos santificados, somos fortalecidos na hora da tentação. Porque todos somos tentados, mas na hora da tentação, para conseguir resistir à tentação, é uma vida de intimidade com Deus, como nós falamos. Nós vamos tendo intimidade com Deus e vamos sendo atingidos pela santidade de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos iluminados pela sua luz, mais somos santificados. A oração nos fortalece na hora da tentação. Mateus 26, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós oramos, nós estamos nos fortalecendo para quando a tentação vier. Estaremos vigiando, estaremos prontos, estaremos atentos para quando a tentação vier. E não sucumbiremos a ela. Deus nos ajudará, Cristo nos ajudará, mas também estaremos fortalecidos. Não é mérito nosso, é mérito, é obra de Deus, mas devemos nos fortalecer, devemos estar atentos e vigilantes para não sermos pegos de surpresa
na hora da tentação. Quando devemos orar? Aí você vai falar que essa é a questão. É bem fácil. Quando devemos orar? 1 Tessalonicenses 5,17, todo mundo até sabe de cor. Orai sem cessar. É claro que nós temos que ter o nosso momento de intimidade com Deus, quando fechamos a porta do quarto, dobramos o nosso joelho e ali nos derramamos na presença de Deus. Tem que ter. Não tem vida cristã sem isso. Mas podemos orar também na condução, no metrô, andando na rua, lavando louça, arrumando a casa, fazendo qualquer outra coisa. Podemos também estar orando, falando com Deus, conversando com Deus, buscando a santificação, pensando na graça de Deus, no amor, no infinito amor de Deus, na misericórdia de Deus nas nossas vidas, conversando, buscando intimidade com Deus. Precisamos também dobrar os nossos joelhos, nos derramarmos perante Deus, mas também podemos fazer isso orando no dia inteiro, orando, buscando a Deus e sem deixar de fazer as tarefas do dia a dia. Primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, verso 8. 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Claro que às vezes não vai ter como levantar as mãos em oração, mas ali podemos estar em todo lugar orando, buscando de Deus, buscando a face de Deus, conversando com Deus, procurando ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Oração, como eu falei, não é só pedido, é conversa, é você se abrir com o teu Pai amoroso, com o Pai bondoso, com o Pai que te ama. É você conversar, colocar ali tuas questões, tuas dúvidas, tuas angústias. Isso é oração, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então devemos orar em todo o tempo, até para que quando venha a tentação, venha o dia mau, venha o dia da angústia, possamos estar prontos e fortalecidos na presença de Deus. Como ter uma vida santa? Através da leitura da palavra, através da oração. E agora vai entrar o terceiro ponto que eu separei aqui, que é algo que nós vemos que infelizmente está um pouco esquecido. Também um momento de adoração. Ali, adorar Deus, não é só orar, mas ali, como eu falei, a irmã Mirinha está falando, isso também é buscar, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelo seu amor, infinito amor, e pela sua infinita graça, porque eu não mereço nada, Senhor, mas o teu amor me alcançaste. Isso aí você pode fazer andando na rua, na condução, no ônibus, no metrô, no trem, em qualquer lugar. Você não precisa estar dentro da igreja para adorar a Deus. Você tem o teu pensamento ali no ônibus, você está ali arrumando a casa, com o teu pensamento voltado para a graça de Deus, querendo buscar Deus, falar com Deus, intimidade com Deus. Então, o outro ponto aqui que nós colocamos, além da leitura da palavra, além da oração e da adoração, também é algo que está um pouco assim esquecido, infelizmente, é o jejum. O jejum anda meio esquecido, infelizmente. Ele anda meio esquecido nos dias de hoje. E o jejum é algo que é praticado em toda a Bíblia. Não é algo só para o Antigo Testamento, não. Não é algo só para os judeus, não. Nós vemos ali os apóstolos jejuando, nós vemos ali cristãos jejuando, buscando de Deus ali um momento maior de consagração. Então o jejum
ele também, ele é um meio também que eu posso usar para me santificar. Mas para entender jejum, primeiro eu tenho que saber o que o jejum não é, para depois saber o que jejum é. O que jejum, desculpa, não é? Jejum não é barganha. Em primeiro lugar, jejum não é barganha com Deus. Ah, eu vou jejuar para Deus me abençoar. Eu vou ficar aqui 3 dias sem me alimentar, que Deus vai ver meu sacrifício, vai ver meu esforço e vai me abençoar. Não é isso. Jejum não é barganha. E jejum também não é só deixar de se alimentar. Ah, vou deixar de me alimentar, então já é o meu jejum. Também não é. Vamos ver aqui Isaías 58. Isaías, no capítulo 58, versos 3 e 4. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então nós vemos aqui o povo de Israel, ele jejuava algo mecânico. Já tinha aquelas datas pré-estabelecidas para o jejum, o pessoal ali ficava sem alimento, mas continuava ali na prática do pecado, não se aproximava de Deus, continuava tendo uma vida ali afastada de Deus e queria ser abençoado só porque não estava se alimentando. Então Deus fala que isso aí não é jejum. Não adianta que o jejum aqui não vai ser visto, esse tipo de jejum não vai ser visto, e que o povo ali, a voz do povo não seria ouvida. Então o jejum não é barganha e não é simplesmente deixar de se alimentar. O que é o jejum? O jejum é um período de privação de alimento para buscar a Deus como um propósito. Mas eu busco a Deus, eu busco ter mais intimidade com Deus. É um momento de mais intimidade com Deus, que eu vou buscar. Eu já tenho intimidade com Deus através da leitura da palavra, eu tenho intimidade com Deus através da oração, mas é necessário que tiremos também um momento para que busquemos mais intimidade com Deus, e fazemos isso com o jejum. O jejum é um momento de intimidade com Deus. Vamos ver lá, Mateus, no capítulo 6, Mateus, no capítulo 6, versos 16 a 18. Mateus 16, versos 6, Mateus 6, versos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o jejum é um momento de intimidade com Deus, é um momento de busca a Deus. Aqui tá falando, a irmã está falando, Isaías 58, outros versículos, depois nós vamos ler. Então, é um momento de intimidade com Deus. Eu não preciso me descabelar, eu não preciso
ficar contrito, como os hipócritas que aqui faziam. Jesus cita aqui os fariseus, porque eles queriam mostrar para todo mundo que eles estavam jejuando, porque eles queriam elogio. Olha lá como que aquele fulano ali, aquele fariseu é santo, está jejuando. Então ele se rasgava todo para mostrar que estava jejuando. Não, o jejum é um momento de alegria, um momento de intimidade com Deus. Vamos ver lá, Isaías 58, 6 a 8. Isaías 58. Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e vires o nu, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então nós vemos aqui o que é o jejum. É a busca de Deus, mas é também fazendo a vontade de Deus. Não é só se alimentar, é fazer também a vontade de Deus. Não é só deixar de se alimentar, é também buscar intimidade com Deus e fazer a vontade de Deus. O jejum é um período de humilhação diante de Deus. Eu me humilho diante de Deus. Jonas, no capítulo 3, versos 7 e 8. E se fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mando do rei e os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da sua violência que há nas suas mãos. Então nós vemos aqui os ninivitas, eles proclamando um jejum para se humilhar diante de Deus, para buscar o perdão diante de Deus. É um momento separado diante de Deus. Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9, versos 8 e 9. Diz assim: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem beber, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então Paulo ali também ele se humilha perante Deus, ali o Jesus Cristo que ele havia encontrado no caminho de Damasco. Então é um momento em que você se deixa de se alimentar de alimentos e passa a se alimentar de Deus. O jejum é isso, eu deixo de me alimentar de alimentos e passo a me alimentar de Deus. O jejum é para quem tem fome de Deus. É para isso que serve o jejum, é para quem tem fome de Deus, que é um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Então, aí vem o jejum. O jejum é deixar de se alimentar com o pão da terra para se alimentar do pão celestial. É isso que é o jejum. O jejum, no jejum, o espírito é fortalecido e a carne é enfraquecida. Então ali eu jejuo com propósito, busco a Deus, mas naquele período me consagro totalmente a Deus. Naquele período ali, 12 horas, ou um dia, 2 dias, não sei, depende da resistência de cada um. Eu me consagro totalmente a Deus, a leitura da palavra, a oração, a me alimentar da presença de Deus. O jejum, ele santifica. Vamos ver lá, Joel, no capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns,
com choro e com pranto. Então, o jejum, ele nos leva a estarmos mais próximos de Deus, a estarmos com um relacionamento mais íntimo de Deus. E se eu tenho um relacionamento mais íntimo com Deus, eu me santifico. Como deve ser feito o jejum? De que maneira deve ser feito o jejum? Zacarias, no capítulo 8, verso 19, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então o jejum não é um momento de contrição, o jejum não é sacrifício, o jejum é alegria, é regozijo, é saber que eu estou me aproximando ainda mais de Deus. Esse é o jejum. Então, quando eu tenho uma vida de leitura da palavra, quando eu tenho uma vida de oração, adoração, quando eu tenho uma vida, dedico também períodos da minha vida ao jejum, nós estamos nos santificando diante de Deus, e nós estamos de Deus, nós estamos mortificando o nosso corpo, mortificando o nosso eu, o nosso ego, e estamos nos preparando para estarmos com Deus, para nos encontrarmos com Jesus. Porque, como eu falei no início, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, ninguém sabe o momento. É como um raio, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É como o ladrão da noite, ninguém sabe, ninguém vai estar preparado. Ninguém sabe o dia, preparado para o dia. Mas temos que estar preparados. A única certeza que temos é que Jesus Cristo voltará. Fato, isso é fato. Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que temos que estar preparados para esse glorioso encontro.